Boa noite. Muito bom estar na casa do Senhor. Como é bom ver os irmãos aqui. Vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar esse culto adorando ao nosso Senhor. Amém. Nossa
Amém. A igreja pode se assentar. Eu quero me alegrar com a sua presença. Nós podemos nos alegrar uns com a presença dos outros. Quero incentivar que você fale com a pessoa que está próxima de você aí, dê aquele boa noite, aquele abraço. De repente alguém que você até estava junto, né, mas não teve a oportunidade de falar. Vivemos esse momento de comunhão na igreja do Senhor. Como é bom ver todos aí, né? Nelly, bom te ver. Isso aí, bom te ver, queridos, bom ver vocês. Dayana, recuperação, Dayana. É recuperação, gente, mas recuperação da escola não, é recuperação boa, né? Isso aí, bom ver a Dayana aí também. Todos os presentes aqui na casa do Senhor, com muita alegria, com clima de festa, com o coração exultante, nos reunimos para adorar ao Senhor nessa noite. Já começamos o culto tão bem com essa canção que é tão maravilhosa, sobre esse tempo de adoração, sobre a expressão da igreja do Senhor, e é uma expressão que se enquadra aquilo que nós vivemos, aquilo que nós almejamos. Então eu quero dar as boas-vindas a todos os presentes. Eu fico muito satisfeito e feliz que você tenha escolhido esse local nessa noite para cultuar ao seu Senhor, para cultuarmos ao Senhor juntos. Quero te convidar a fazer a leitura bíblica que se encontra em Efésios, capítulo 4, dos versículos de 11 a 13. Efésios 4, de 11 a 13. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Amém? Hoje, numa versão um pouquinho diferente, mas foi disso que nós tratamos no culto hoje pela manhã, sobre maturidade, irmãos, maturidade emocional, maturidade sentimental, maturidade principalmente espiritual. O Senhor quer que nós sejamos crentes maduros e não que sejamos mais como meninos, né? Paulo fala sobre isso, como meninos levados aí por toda sorte de doutrina e por ensinamentos que não são verdadeiros. Então, vamos caminhar e nós escolhemos ser maduros, escolhemos a maturidade. Quero fazer aqui alguns anúncios, né, sobre principalmente, irmão, sobre o projeto, né, chamado Operação Resgate, projeto que nós vamos atrás, vamos buscar, vamos entrar em contato com aqueles irmãos que se encontram afastados da nossa igreja, que não têm vindo, que estão em outras igrejas, né? Falei com a igreja de manhã, preciso repetir agora à noite, para que você entenda que nessa semana nós tivemos uma reunião com os diáconos, fizemos um mapeamento da membresia da igreja, né? E todas as pessoas que estão frequentes, ausentes, qual a situação, quem precisa de uma visita mais específica, quem precisa de um outro tipo de visita, e nós estamos caminhando então com esse projeto, amém, irmãos? Então, ore por isso. Está muito barulho, hein? Atenção, atenção. Vou fazer para todo mundo hoje, hein? Na casa de Deus todos ficam quietos, muito quietos, bem quietinhos. Aí sim, agora ficou legal, obrigado. Não dá para competir, né? Não dá para competir com todo mundo. Então, ore, participe, né? E principalmente você que tem um amigo que está longe, que está distante, um filho, um amigo, nós vamos buscar, nós vamos atrás para resgatar essas pessoas. Na terça-feira teremos PGM piloto na minha casa para os líderes da igreja, mas também aberto a qualquer irmão que queira participar. Então fique ligado na mensagem de hoje, faça suas anotações
que na terça-feira estaremos juntos, assim como também na quarta-feira, no grupo dos jovens também. Jovens aí, façam as suas anotações, façam os seus questionamentos, para que na quarta-feira nós possamos estar juntos. Na quinta-feira, nosso estudo de Apocalipse, estamos no capítulo 17 agora, do livro de Apocalipse, caminhando para o final. Temos tido um encontro bem interessante aqui às quintas-feiras, muito abençoador. Eu acho que quem está sendo mais abençoado, primeiro sou eu, pela oportunidade de fazer esse estudo, de trazer aos irmãos algo que seja relevante. Ok? Ontem foi o concílio do Diego Branco, né? E no próximo sábado, no dia 9, será o culto de consagração do Diego, e a nossa igreja está convidada a participar ali na igreja Memorial de Itaúna, é isso? Memorial de Itaúna, nossa igreja está convidada a participar então desse culto lá no sábado. Quero também fazer aos irmãos uma alusão ao nosso encontro do Celebrando a Recuperação. Quem aqui participou do Celebrando a Recuperação? Levanta a mão aí. Quem participa do Celebrando, tem sido uma bênção de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Ainda dá tempo de participar. O Celebrando a Recuperação é um ciclo, então se você entrar agora, né, você vai continuar até o final e começar no que vem. E o Celebrando, a qualquer momento, você pode entrar. Quero agradecer muito a Deus pela nossa escola de música, que continua, e também pelo projeto de educação, de reforço escolar, também tem sido abençoador na vida da nossa igreja, na vida das nossas crianças. Quero agradecer a Deus pela vida da Cláudia, da irmã Vânia, da Raquelzinha, da Dayana, né, todos os irmãos que estão se envolvendo com esse projeto. E também, daqui a pouco, teremos reuniões também das nossas mensageiras do rei na nossa igreja, amém? Mensageiras do rei, então, fiquem ligados aí, meninas, tem coisa boa para vocês, ok? Hoje de manhã, fiquei sabendo que uma pessoa fez aniversário, não é isso? Né? Quem foi? Lena. Vamos cantar parabéns para Lena, né? Vamos lá? No 3 e... Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Lena, você é uma bênção nas nossas vidas, tá bom? Bênção na vida da nossa igreja. Quero já convidar aqui o Ministério de Louvor, que esteja já aqui tomando lugar, né, no altar do Senhor. Ministério de Louvor, que também tem me abençoado bastante. Quero trazer esse feedback à igreja, que o Ministério de Louvor prega comigo, não é isso? Pregam comigo, é uma bênção contar com essa turma aqui. Enquanto nós estivermos cantando o primeiro cântico, você que veio preparado com o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer a entrega do seu dízimo nesse momento, ok? E assim, participando do que Deus tem feito nesse tempo, nesse local, em nome de Jesus. Amém. Aproveite para se colocar de pé também nesse momento. Só reforçando o que o pastor acabou de falar, você que veio preparado com o seu dízimo, a sua oferta, aproveite esse primeiro louvor para entregar ao Senhor aqui na frente. Amém? Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei.
declaramos aleluia, Senhor. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigado por ter vindo a essa terra, por ter morrido por nós, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Seja exaltado com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas principalmente, Senhor, com as nossas vidas, Senhor. Receba o sacrifício, Jesus. Receba o nosso sacrifício. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aleluia, Senhor. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador.
Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Glórias ao teu nome, Jesus, Salvador das nossas vidas. Senhor, é em Ti que depositamos a nossa esperança, porque assim como o Senhor cumpriu todas as profecias, também cumprirá as palavras da Sua volta, Jesus. Senhor, esse dia que aguardamos, olhamos para o passado, Senhor, mas esperamos pelo futuro contigo. O futuro, o encontro da Tua noiva com o Senhor, o encontro do noivo com a noiva, Senhor. Nos prepare, Jesus, nos prepare para que o Senhor encontre noivas prontas, noivas prudentes diante do Senhor. Esse é o nosso desejo, que sejamos essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. És adorado entre nós, desejado aqui, mas nada se comparará. Eu não sou daqui. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Yeshua, Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aguardar.
aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Aleluia, ele descerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado. Sim, ele vem, sim, ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque podemos confiar nessas palavras. Porque o Senhor não está no túmulo. O Senhor não está esquecido. Não, Jesus, você está vivo. Você está vivo. A destra do Senhor. A destra do Senhor. Ah, Jesus, nós ansiamos por esse encontro. Nós ansiamos por esse dia. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Amém, Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. Fique conosco, Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cadê nossas crianças para o culto infantil? Isto. Quero chamar meu grande amigo João Barci para orar aqui pelas crianças. Vem cá, Joãozinho, por favor. Um garoto noivo, feliz. Encontrou a vitória, vitorioso. Né? Orar aqui pelas nossas crianças. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas, por essas crianças, Pai,
Senhor, o Senhor sabe que o melhor caminho a ser seguido é o seu, Senhor. E é gratificante que essa igreja ela floresça, Pai, cheios de crianças, porque aqui, Senhor, essas crianças elas serão o futuro desse bairro. Senhor, eu clamo, eu oro, Senhor, para que daqui dessa igreja, Pai, saiam missionários, saiam homens do Senhor, Jesus, saiam homens que venham propagar a sua palavra, Senhor. Jesus, eu oro e agradeço, Pai. Amém. Nós estamos, por enquanto, sem internet aqui na igreja, por motivos que passam da nossa vontade, mas nós estamos gravando os cultos aqui, o culto está sendo gravado, e sempre que eu chego em casa, ainda hoje, eu coloco o nosso culto no YouTube. Então, se você quiser compartilhar com alguém o culto da igreja, até antes da meia-noite ele já deve entrar, lá no YouTube, e aí você pode compartilhar também com alguém que você queira. É interessante que às vezes encontra uma pessoa na rua: eu te conheço, é mesmo? Eu te conheço de onde? Do YouTube da igreja, E assim a igreja vai ficando também conhecida, e as pessoas têm oportunidade de saber como a nossa igreja está, como o Senhor tem falado aqui, Quando nós temos a oportunidade de ver as nossas crianças, isso é um testemunho, acho que muito positivo, É uma maneira boa de usar a internet. Amém? Aleluia? Aleluia. Nós começamos o louvor dessa noite com essa expressão, aleluia, Vamos de novo, aleluia, vamos lá? Aleluia. E aí, a gente estuda lá no Apocalipse, temos estudado Apocalipse, e hoje a gente vai falar um pouco desse estudo e voltar a esse estudo em alguns momentos da mensagem, mas nós entendemos que quando os anjos no céu, eles cantam santo, santo, santo 3 vezes, é porque o 3 é um número também que representa a perfeição da existência de Deus, caracterizado pela Trindade divina. Então a gente pode falar aleluia 3 vezes, vamos lá? Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Com isso em mente, quero convidar você abra a sua Bíblia em Apocalipse 19, Pode deixar a sua Bíblia aberta, que depois a gente vai um pouquinho só no 18, 19, no versículo 1. Apocalipse 19, versículo 1. Você que pretende ir no PGM, ou da Juventude, ou no PGM Piloto, faz aí as suas anotações, para que a gente possa ter uma discussão bem legal nessa semana nos nossos PGMs. Tá bom? Apocalipse 19, versículo 1, diz assim: E depois destas coisas, ouviu no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela sua palavra, pelas expressões que nós encontramos, que se agregam, Pai, ao nosso vocabulário de adoração e à nossa vida de adoração também a Ti. Ensina-nos hoje, Senhor, mais uma vez a chegarmos mais perto de Ti e da Tua santidade, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto começa com a expressão depois dessas coisas. E depois dessas coisas, que coisas? Para você entender, é preciso que você vá no capítulo 18, no finalzinho do capítulo 18, no versículo 20. E nesse versículo está narrada a destruição total da chamada Babilônia.
E a Babilônia aqui, no sentido que João escreveu para os seus primeiros leitores, para aqueles que receberam os primeiros, o escrito do livro de Apocalipse, a Babilônia significa Roma, né? Então, exultai sobre ela, ó céus, vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, depois dessas coisas, depois de ter destruído aí a Babilônia para João representa Roma, representada pelo poder de Roma, pelo poder político de Roma, pela ideologia, talvez pelo pensamento helenista, no caso grego, né, de politeísmo e de muitas outras coisas que eram parte da cultura, digamos assim, majoritária naquela época. Mas hoje, quando nós lemos a Babilônia, nós entendemos ainda um sistema político, um sistema corrompido, um sistema cultural e ideológico corrompido. Isso é a chamada Babilônia. Talvez a Babilônia seja para nós, crentes modernos, o que nós chamamos de o mundo fora da igreja. Cadê fulano? Está no mundo. O mundo fora da igreja talvez seja o exemplo dessa Babilônia corrompida. E aí, depois da destruição dessa Babilônia, desse sistema, o texto escatológico que fala do passado, mas também que aponta para o futuro, depois da destruição dessa Babilônia, e mais à frente também outras expressões que nós vamos entender um pouco melhor, o capítulo 19, ele começa então com uma expressão de alegria. Se no final do capítulo 18 existe um imperativo, né? Exultai sobre ela, ou seja, alegrai-vos sobre ela, exultai sobre a destruição desse sistema corrupto, o capítulo 19, então, começa com essa expressão de alegria em relação àquilo que Deus faz e ainda fará. Nós encontramos, né, no texto de Apocalipse, algumas multidões descritas em alguns momentos do livro de Apocalipse. No capítulo 7, versículo 9, capítulo belíssimo, que nós já estudamos aqui, fala sobre a multidão dos mártires, aqueles que morreram por amor ao nome de Cristo, por amor ao Evangelho, desde os primeiros séculos, né, desde o primeiro tempo do cristianismo, lá no primeiro século, até os dias de hoje, por que não dizer aqueles que morreram por amor ao Senhor, mesmo antes da vinda de Cristo. Os mártires não ficarão, a morte desses mártires não ficará sem a devida justiça divina. A outra multidão que aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 12, lá no versículo 22, é uma multidão agora de hostes celestiais, de anjos, e aí a gente vê uma progressão interessante demais no livro de Apocalipse, de uma adoração que começa no trono, né, e aí os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e todo ser, aquela, né, expressão celestial dentro da visão de João, uma coisa que começa no céu e transborda para a terra, e isso é lindo demais. E essa grande multidão, descrita aqui no capítulo 19, né, só no capítulo 19 nós temos essa expressão 2 vezes, uma vez no versículo 1 e outra vez no versículo 6. Mas essa primeira expressão, certamente ou provavelmente, é de uma multidão de anjos. E depois, no versículo 6, do 6 a 8, o cântico dos mártires, a gratidão pelo que o Senhor fez. E esse cântico, assim como o nosso culto começou hoje, assim como essa mensagem começou com essa palavra, esse cântico começa com a palavra aleluia, que significa louvai ao Senhor. Aleluia,
louvai ao Senhor. Literalmente, essa palavra significa isso, mas quando olhamos para a etimologia da palavra, nós temos dois termos em hebraico, um é Haleluia, o outro é Iá, como se fosse uma abreviação de Iavé. Então, louvai, Haleluia, Iá, louvai ao Senhor. Engraçado que esse termo aparece no Antigo Testamento, né, e para nós, em português, não aparece aleluia. Aleluia só aparece nesse capítulo de Apocalipse 4 vezes. E 4 também é um número bem interessante, significa também perfeição em algum outro aspecto de Deus. Mas essa palavra aparece 4 vezes nesse capítulo 19 de Apocalipse. No Antigo Testamento ela aparece principalmente nos Salmos. No Salmo 111, 112, 113, 117, 118, 135, 146, 147, 148, 149 e, por fim, o famoso Salmo 150. Com essa expressão, louvai ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor. Mas dentro desses salmos existe um conjunto de salmos que vai do Salmo 113 até o Salmo 118, que se chama esse conjunto de Halei, ou seja, louvor, né? De Salmo 113 ao Salmo 118, eles têm esse conjunto que forma essa palavra, o louvor. E é engraçado que nesse tempo, um garoto, né, hebraico, ele estudava especificamente esses salmos chamados de Halei, né? O louvor era parte da educação primária dos meninos nessa época. Então nós temos no Antigo Testamento essa expressão, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, mas agora no Novo Testamento nós temos essa expressão trazida do hebraico, né, transliterada para o grego, e chega até nós com esse peso da palavra aleluia, que é uma palavra foneticamente legal de falar, aleluia, 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 louvai ao Senhor, aleluia, né? Essa expressão que faz parte muito do vocabulário cristão moderno. Aleluia, cantamos isso hoje, cantamos isso sempre, em todos os tempos a igreja tem cantado essa verdade. E hoje nós voltamos a isso. E por que Deus, Ele é louvado? Por causa da salvação, da glória e da honra, ou do poder. 3 atributos de Deus: salvação, glória e poder. 3 atributos de Deus que exigem uma resposta do homem. Uma resposta à salvação, uma resposta à glória e uma resposta ao poder. A salvação de Deus deve despertar no homem obrigado Carlinhos. Deve despertar no homem uma resposta: gratidão. A salvação deve gerar no nosso coração uma resposta: gratidão. E essa gratidão é expressa quando nós nos entregamos a Ele, quando nós damos vazão e damos razão à salvação de Cristo Jesus nas nossas vidas. A resposta à salvação precisa ser gratidão. Nós temos cantado, né? Eu sou grato por tudo que tenho, não é isso? O tesouro maior que há no mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de amor tão profundo. Certo? Nós cantamos isso, dá vontade de cantar tudo, né? Temos vida, alegria. Vou cantar não, para vocês não ficarem tristes. Mas a resposta à salvação precisa ser a gratidão do homem, o coração grato, um coração que entende o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar. O coração grato precisa ser a resposta à
salvação. A glória de Deus deve despertar no homem um outro sentimento, a reverência. A glória de Deus deve despertar no homem a reverência. E a reverência não é somente, a gente usa esse termo assim, preciso ter reverência na casa de Deus, certo? Tá certo, tudo bem, tranquilo, precisamos mesmo de dedicar um culto racional ao Senhor, Paulo fala sobre isso, mas essa atitude ou essa palavra reverência, que deve ser a nossa resposta em relação à glória de Deus, está mais para reverência. Eu me curvo, eu reverencio a presença do Senhor por causa do seu poder. Somente Ele tem todo poder, poder para salvar, poder para perdoar, poder para modificar, poder e muito poder para amar incondicionalmente, além do que nós entendemos. Então, a resposta do homem em relação à glória de Deus deve ser a reverência. E a resposta de Deus, a resposta do homem em relação ao terceiro atributo de Deus, a resposta do homem ao seu poder, e esse poder está sempre atrelado ao amor, não a um poder destrutivo, não a um poder que gere algum medo, não, mas o poder que gera salvação. E a resposta do homem a esse poder de Deus sempre deve ser a confiança, porque, como se diz lá em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não é isso que a gente entende? A resposta do homem ao poder de Deus deve ser a confiança, como diz aquela velha e usada frase, não mostre a Deus o tamanho do seu problema, mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. A confiança, a fé que Ele pode fazer todas as coisas dentro da sua vontade, dentro daquilo que nós precisamos, porque Ele não quer que nós sejamos como meninos mimados. Senhor, me dá um Corolla, se quiser pode dar, papai, né? Mas me dá, papai. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá. E de repente a resposta de Deus é essa: você quer um Corolla? Toma salvação. Salvação é muito melhor. Você quer uma casa? Toma santificação. Vai santificar, meu garoto, vai santificar. Depois a gente conversa sobre isso. Porque Ele não está tão interessado naquilo que nós queremos, porque muitas vezes nós queremos algo que não precisamos. E Ele nos conhece perfeitamente, e nós depositamos a nossa fé no seu poder, porque Ele é todo poderoso. Então, gratidão, reverência e confiança são os três elementos de um louvor verdadeiro a quem merece. Um louvor verdadeiro a quem merece. E eu fico pensando sobre isso. A salvação, a glória e o poder que geram, ou que devem gerar gratidão, reverência e confiança, expressões de um louvor verdadeiro. Imagina se nós encontrarmos então Apocalipse 9 com João capítulo 4, com aqueles adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que Ele procura. Os elementos da verdadeira adoração, gratidão, reverência e confiança. Mas esse louvor, né, expresso em Apocalipse 19, ele louva ao Senhor porque Ele praticou o seu juízo, o juízo sobre aquilo que era necessário. Nós estamos estudando terminamos o capítulo 16, sobre as taças da ira de Deus, e se você ler o capítulo 16 de Apocalipse isoladamente, você vai pensar assim: poxa, como Deus é perverso, como Deus é malvado, olha só, Deus vai destruir tudo totalmente.
Mas quando você lê os capítulos anteriores do livro de Apocalipse, você vê que Deus deu e dá muita oportunidade para que o homem possa se arrepender, porque o seu juízo é perfeito. E o juízo perfeito, ele vem com uma execução, né, Barcinho? Execução penal, é isso? A pena também é perfeita e é necessária. Não se trata de maldade, de arbitrariedade, mas sim de justiça, de uma justiça que é perfeita. E a descrição dessa justiça de Deus, esse texto, então, ele se alegra por causa da justiça de Deus, porque a sua justiça é perfeita, e a expressão aleluia, louvado seja o Senhor pela sua justiça, porque ele destruiu a Babilônia, como eu já disse antes, a cultura, os sistemas políticos, ideológicos, né? No caso de João, então, a Babilônia, ela é personificada pelo Império Romano. Mas uma outra expressão, né, que é usada no Apocalipse e que é também a causa da alegria aí do capítulo 19, é a destruição da prostituta, chamada prostituta. Talvez na sua versão, no livro de Apocalipse, encontre-se a palavra meretriz ou rameira. E quem é essa meretriz? Quem é essa prostituta que vai ser totalmente destruída? E nós entendemos que essa prostituta é a falsa igreja. Uma igreja que tem ensinado conceitos, concepções, ensinamentos errados. Em todo o escrito de João, seja do Evangelho de João, as cartas de João e também o livro de Apocalipse, mas aqui no livro de Apocalipse nós temos a pena, mas nos escritos de João nós sempre encontramos, né, referências a uma falsa doutrina, a uma falsa igreja, né, a alguém que esteja ensinando algo errado. E aqui, essa expressão de louvor no capítulo 19, ela faz menção à destruição dessa meretriz, dessa prostituta, dessa falsa igreja. O William Berkeley é um comentarista que eu gosto bastante, uso bastante. O comentário, ele diz o seguinte: a grande rameira, a grande meretriz é julgada porque corrompeu o mundo. O pior de todos os pecados é ensinar outros a pecar, ou fazer com que o pecado seja fácil para os outros. João entendeu que o juízo de Deus recaiu sobre Roma, porque Roma ensinou a adorar outros deuses, falsos deuses. Deus julga a Babilônia, Deus condena a Babilônia, e Deus condena mesmo um sistema que não seja passado pelo crivo da sua palavra. Não tem jeito. Eu costumo dizer que muitas pessoas dizem hoje em dia que a cultura é sólida e a Bíblia é líquida. Estão liquidificando a palavra de Deus, porque já estão até querendo mudar, né? Não, a palavra de Deus precisa ser modernizada e tal. E esse pensamento é totalmente equivocado, porque na verdade a cultura é que precisa ser moldada ao pote ou ao formato, né, da palavra de Deus, porque ela é sólida. Culturas e mais culturas já passaram por essa terra, todos os continentes, em toda a habitação onde o homem está, mas a palavra de Deus, ela é sólida, ela não pode se moldar à cultura. E a Roma, a Babilônia e essa prostituta, essa meretriz, que se chama falsa igreja, ela agora é condenada. O sangue daqueles mártires, descrito lá no capítulo 6 e em outros capítulos do livro de Apocalipse, não foi derramado em vão. Existe justiça. A justiça de Deus, ela é feita aos perseguidores, aos atormentadores, aqueles que espancaram, né? Eles não saíram livres,
da justiça de Deus, porque Deus nunca abandona os seus. Amém? Deus nunca abandona os seus. Aí eu quero te convidar a repetir essa expressão. Aleluia, Deus nunca abandona os seus. Vamos lá? No 3, 3 e... Aleluia, Deus nunca abandona os seus. Um outro teólogo chamado Kepler, T.S. Kepler, ele diz o seguinte: não se pode quebrar a lei moral do mesmo modo como tampouco se pode quebrantar a lei da gravidade. Todas as nossas ações, boas ou más, são meras exemplificações de seu funcionamento. Ou seja, a justiça de Deus, ela é inevitável. A justiça de Deus, ela é coerente. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Justos e verdadeiros são os seus juízos. E os juízos de Deus são perfeitos porque Ele é perfeito. Em primeiro lugar, Deus é o único que pode penetrar na intimidade do nosso pensamento. Naquele local onde somente você, eu entendo que o único local onde eu consigo ficar completamente sozinho é dentro da minha cabeça. E o Senhor consegue entender e consegue ver. O Salmo 51, Davi, ele tem essa expressão: sonda-me, Senhor, e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. Como se Deus precisasse dessa permissão, e depois a gente pode até voltar a esse salmo e fazer uma análise geral dele, que é também muito interessante. Mas Deus é que tem esse poder de sondar o nosso coração, de saber onde o nosso calo aperta, de saber onde nós estamos errando, quais são os nossos sentimentos, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas intenções. Então, o juízo de Deus é perfeito porque Ele consegue entrar onde ninguém mais consegue ir. Eu acho muito interessante um filmezinho que é para criança, mas o tema é muito adulto, né, chamado Divertidamente. Muitos já viram esse filme, é muito interessante na psicologia, né, Tati? Né, Tia Lu? No sentido psicológico, naquele lugar onde estão aquelas memórias esquecidas ali, ou no lugar, no arquivo, onde estão aquelas coisas, onde, se quando precisa, você vai lá e busca aquela informação, né? E embora no desenho, os personagens do desenho, eles trafeguem ali pela mente daquela menina, né? A gente entende que somente Deus tem esse poder de entender, de passear, de ver se há realmente em mim algum caminho mau, e geralmente há. E geralmente há. O juízo dele é perfeito porque ele tem o poder de me conhecer como ninguém mais me conhece. O poder e o juízo de Deus é perfeito porque somente Ele é capaz de julgar sem preconceito, porque a sua bondade é perfeita e sua maneira de agir é reta. Ele não vai nos dar nenhuma punição que seja além daquilo que se encaixe perfeitamente com o que eu errei. Então, Ele tem esse poder de ser perfeito, totalmente perfeito em relação a mim. E o juízo de Deus, ele é perfeito porque somente Deus tem o poder para dar o veredito exato. O veredito exato. O seu juízo é perfeito. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala um pouquinho sobre esse versículo, e ele diz o seguinte: Jesus está julgando a meretriz, a falsa igreja, e casando-se com a sua noiva, a verdadeira igreja. E isso está acontecendo ali no mesmo momento no livro de Apocalipse. Ao mesmo tempo que a religião é prostituída e diz: ai, ai, a noiva do Cordeiro, a igreja diz: aleluia, aleluia. Então, a falsa igreja está dizendo: ai, ai, serei punida,
serei justamente punida. Mas a noiva está dizendo: aleluia, louvai ao Senhor, porque o seu juízo é justo. O seu juízo é justo. Queridos, você que é pai e que é mãe, pode concordar com algo que eu vou dizer agora. A boa conduta de um filho é um elogio ao pai, ou à mãe, aos pais. A boa conduta de um filho é um elogio ao pai. E aí eu fico pensando dentro desse texto, ou dessa observação feita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que deve olhar, ou que nos deve levar, né, a olhar para dentro, para a nossa vida, para a nossa razão, e pensar sobre cada um individualmente. Quando nós falamos sobre igreja, é o coletivo, mas na verdade ele está voltado, e tudo do evangelho ele é individual. Quando nós olhamos para dentro de nós, podemos fazer uma pequena avaliação dentro disso. A boa conduta de um filho é um elogio ao pai. A nossa boa conduta é um elogio ao nosso pai, com certeza. E talvez uma pergunta fique então nesse momento, que é: eu faço parte, ou na verdade, eu sou a igreja que nesse momento estou dizendo: ai, a justiça de Deus está sobre mim? Ou eu sou da igreja que está dizendo: aleluia, louvai ao Senhor, o seu juízo é perfeito? Aí você pode falar: eu sou da igreja de Jardim Progresso. Eu também, né? Mas individualmente, cada um de nós, como parte, como tijolos vivos, parte dessa obra, membros do que o Senhor vai fazer nesse tempo, nesse local. Nós passaremos certamente, nós morreremos, mas a obra do Senhor vai continuar. Mas nesse tempo, qual tem sido o nosso clamor muito individual, como igreja do Senhor Jesus Cristo? É: ai, o juízo de Deus é perfeito. Ou, aleluia, o juízo de Deus é perfeito. A teologia vai nos ensinar algo muito interessante. Quando nós perguntamos sobre qual é a principal e a maior missão da igreja, muitos dirão, ou a maioria dirá: a principal missão da igreja é o ide de Jesus. É a última coisa que Jesus falou lá antes de ir aos céus: o seu ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas existe uma questão lógica, porque a igreja, ela foi criada primeiro para adorar ao Senhor. Para adorar ao Senhor. E é uma questão muito lógica. Assim como quando você entra no seu carro e se você quiser andar certinho no seu carro, existe uma linha lógica, certo? Você deve entrar no seu carro, acertar o banco, né, para o tamanho que você quer, não é isso? Os motoristas profissionais aí me corrijam se eu estiver errado, né? Max, Wellington, motoristas profissionais aqui. Acertar o seu banco, acertar os espelhos, colocar o cinto de segurança e só depois sair. Se você chegar e ajeitar primeiro o espelho, quando você mexer o banco, você vai ter que mexer no espelho de novo, correto? Você vai mudar de posição, certo? Ou se você botar o cinto, como é que você vai chegar no espelho? Você vai chegar lá do outro lado, não dá. Então existe uma sequência lógica. Eu entro no meu carro, eu ajeito o banco, eu ajeito o espelho e por último eu coloco o cinto. Da mesma maneira, é essa questão de ide e de adoração. Eu não posso dar a ninguém algo que eu não tenho. Por isso, o primeiro ideal da igreja, e é lindo isso, é adorar ao Senhor. E quando eu adoro ao Senhor, o seu Espírito me toca de uma maneira que eu não posso descrever. E quando eu adoro ao Senhor, eu me encho dele,
a ponto de transbordar, assim como o louvor dos anjos transbordam do céu, a adoração ao Senhor transborda da nossa vida, a ponto de inundar e de chegar a outros lugares, e principalmente a outras pessoas, de forma que o ID se torna algo natural para quem está transbordante da glória de Deus. Raciocínio lógico. Eu preciso estar cheio da glória de Deus. E aí, irmãos, eu fico pensando sobre essa expressão, aleluia, louvai ao Senhor. E eu fico pensando sobre essas duas igrejas existentes, a falsa igreja e a verdadeira. E se eu sou a verdadeira igreja, eu entendo aqui que todos são aqui a verdadeira igreja, em nome de Jesus. O nosso lamento, nós não temos o lamento de ai, ai, a justiça de Deus é perfeita, nós temos a expressão de alegria, aleluia, os seus juízos são perfeitos, o seu juízo é perfeito, e pelo seu juízo ser perfeito, ele envia Jesus, o único que seria capaz de me remir e de me religar novamente ao Pai, porque o seu juízo é perfeito, aleluia, 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 louvado que vem, em nome do Senhor. E eu fico pensando se a minha vida pode ser pautada ou pode ser vista como essa expressão, aleluia, louvai ao Senhor. Será que eu posso entender que eu posso ser, por assim dizer, entre aspas, um aleluia no meio dessa geração? Se eu posso ser aleluia no meio dos meus amigos, se eu posso ser aleluia no meio da minha igreja, no meio da minha comunidade, se eu posso ser aleluia, né, em todos os lugares por onde eu passar. Mas para que eu possa ser aleluia, que eu possa ser expressão do louvor ao Senhor, para que a minha vida possa ser expressão do louvor ao Senhor, eu preciso de duas coisinhas, apenas duas coisinhas. Estou caminhando aqui para o final. Duas coisas. A primeira coisa é salvação. Sem salvação não tem como você ser aleluia nesse tempo. Você percebe isso? Sem salvação não tem como você ter acesso a esse juízo perfeito para dizer aleluia, sim ao juízo perfeito para dizer ai, ai. Sem a salvação estamos condenados, ou estávamos condenados. Eu quero saber aqui nessa noite, quem pode dizer aleluia, estou salvo? Levanta a sua mão aí. Quem pode dizer isso? Aleluia, eu estou salvo. Quem pode afirmar aleluia, eu estou salvo? Glória a Deus. Se você não levantou a sua mão, você tem a oportunidade de fazer isso nessa noite e de se juntar ao coro que diz aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o seu juízo é perfeito e eu estou com Ele, aleluia. Você quer fazer isso nessa noite? Existe alguém aqui que ainda não tomou essa decisão de salvação em nome de Jesus? Eu quero te conhecer, eu quero orar por você, quero convidar a igreja que ore, que feche seus olhos nesse momento e ore já se colocando diante do Senhor em relação a todas essas coisas. Mas existe alguém aqui, talvez um menino, uma menina, um rapaz, uma senhora, alguém que esteja longe dos caminhos do Senhor, alguém que ainda não tomou essa decisão de se tornar um aleluia no meio dessa geração. Existe alguém aqui nessa condição? Eu gostaria de orar por você. Existe alguém afastado dos caminhos do Senhor? Existe alguém aqui nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Eu quero te convidar nessa noite, torne-se um aleluia e junte-se ao cântico aleluia. O juízo do Senhor é perfeito. Eu não vou me prolongar,
A igreja já está orando por você. Se você quiser tomar essa decisão, também você pode me procurar ao final do culto. Pode procurar qualquer membro dessa igreja e dizer o seguinte: olha, pastor, eu quero ser aleluia nesse tempo. E a segunda coisa que nós precisamos para sermos aleluia, para que a nossa vida seja a expressão do louvor ao Senhor, é a santificação. Porque para a igreja do Senhor, sem a santificação, a palavra diz que ninguém pode ver a Deus. E aí, eu preciso voltar no texto lido essa manhã, no final do culto dessa manhã, para a igreja do Senhor nesse tempo que deseja ser aleluia, que deseja ser expressão do louvor ao Senhor nesse tempo. 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 24. Continue aí com seus olhos fechados, com a sua cabeça abaixada. E esse texto diz o seguinte: não extingais o Espírito. Não extingue, não mate o Espírito, aquele que te convence do pecado, do juízo. Não extingue o Espírito. Não desprezeis as profecias. Entenda que a palavra de Deus, ela é profética em todo o tempo. Examine tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E eu quero convidá-lo nessa noite, quem deseja ser um aleluia nesse tempo, aleluia nesse tempo, expressão de louvor ao Senhor, a sua vida como expressão de louvor ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar. Quem deseja isso? Eu quero ser aleluia nesse tempo. Eu quero ser expressão de louvor ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. Amém, amém. Eu quero, irmãos. Eu quero ser aleluia. Eu quero ser louvado seja o Senhor nesse tempo. Quem quer ser essa expressão que pode transbordar do seu ser? Nós vamos cantar um cântico alegre, porque nós entendemos que essa expressão não é uma expressão de tristeza, mas é uma expressão de alegria. É um louvor ao Senhor pelo seu juízo. E se nós nos enquadramos nesse juízo, nessa igreja que pode dizer aleluia, nós temos muito a agradecer e muito a nos alegrar e muito a nos regozijar uns com os outros. Quando você fica de pé aqui nessa igreja, nesse lugar pouco conhecido, nessa igreja que pode ser considerada pequena, mas quando nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu quero que a minha vida seja uma aleluia nesse tempo, o Senhor está nos reconhecendo como verdadeiros adoradores neste lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo o tempo, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor,
procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua majestade permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo, tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, aleluia, Será que nós podemos cantar de novo mais uma vez essa parte? Aleluia, aleluia. Mas agora você vai fazer assim, ó, você vai bater no seu peito. Eu como expressão de aleluia. Eu como aleluia. Nesse tempo, vamos lá de novo? aleluia, 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 Amém. Aleluias do Senhor. Estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu quero incentivar mais uma vez, você abrace aí a pessoa que está próxima de você. Desejo uma boa semana, uma semana abençoada, né? Uma semana de bênção, uma semana de expressão da glória do Senhor na nossa vida, uma semana de gratidão. Que o Senhor te abençoe em tudo que você fizer e que as pessoas possam te reconhecer nessa semana diferente, porque você transborda a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, por essa expressão de adoração, aleluia, ao nome do Senhor. Senhor, ajuda-nos a viver para expressar a sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para expressarmos o louvor a Ti em todos os momentos. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito, seja conosco hoje e para sempre. Amém e amém. Aleluia.